Bem-vindas todas as pessoas. Este é o podcast Universidade Livre de Assédio, do Observatório Sul-Sudeste do Caleidoscópio, Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências. Eu sou a Morgane Guzzo. E eu sou Joana Maria Pedro. E aqui a gente vai conversar com quem tem pensado, criado e aplicado políticas de enfrentamento às violências e assédios nas universidades e também criado ações afirmativas de equidade de gênero, raça, classe na ciência. E hoje nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela professora Neiva Furlim. Ela é atuante como professora no programa de pós-graduação em educação na UnoUESC e também líder do grupo de pesquisa Educação, Políticas Públicas e Cidadania, com a vertente de gênero. Essa é uma das muitas coisas que a gente vê no trabalho dela. Antes de começar a entrevista, a gente quer dar um aviso. Alguns dos resultados da pesquisa da professora Neiva já estão publicados. Na descrição do episódio você encontra os links para 2 artigos e também para a cartilha sobre a qual ela fala na entrevista. Agora sim, vamos a ela. Professora Neiva, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Obrigada, a Joana Maria Pedro, obrigada, Morgane Guzzo, por essa oportunidade da gente estar aqui falando em relação a uma pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui na UnoUESC. Então, professora, o seu projeto atual objetiva mapear mecanismos de gênero, políticas institucionais voltadas a promover a igualdade de gênero e para prevenir e fazer enfrentamento das violências de gênero nas universidades. O que é que te levou a fazer essa pesquisa? Bom, essa pesquisa ela tem uma relação direta no ano 2018, digamos assim. Na época, eu fazia uma pesquisa de pós-doutorado sobre as políticas com perspectivas de gênero Brasil e Chile no governo de Bachelet e Dilma Rousseff. Então, eu estive no Chile para entrevistar as ex-ministras dos 2 governos da Bachelet, e lá eu fiquei sabendo do Maio Feminista de 2018. E esse Maio Feminista tinha ocorrido justamente por conta de um caso de assédio e abuso sexual na universidade, e as estudantes resolveram parar todas as universidades públicas, que é diferente aqui do Brasil, né, o público de lá, e com isso, né, acho que foram mais de 40 dias de parada, greve, e elas reivindicavam uma educação não sexista, né, e também, a partir de todo esse movimento, foi instituído uma medida que havia de se constituir comitês de gênero nas universidades do Chile. E aí, então, eu fiquei curiosa sobre a possibilidade de ver o que ocorria no Brasil nesse sentido. Se as universidades também tinham constituído políticas públicas para enfrentar, políticas institucionais, né, ou mecanismos específicos para enfrentamento e prevenção das violências de gênero. E também eu acho que essa pesquisa tem uma motivação seguinte: nós temos ali os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável da ONU, e me perguntei até que ponto as universidades têm contribuído, né, como a universidade é uma instituição social importante da sociedade. Então, a minha curiosidade é ver como é que as universidades elas estão contribuindo com uma educação democrática e que promove uma cultura de igualdade de gênero. Então, a partir daí, eu elaborei um projeto de pesquisa e submeti para a chamada Universal do CNPq, e ele foi aprovado, considerado um tema relevante, né, para os tempos atuais. Professora, você pode nos contar um pouco sobre a metodologia da pesquisa, o campo empírico e o recorte temporal? Diria primeiramente que é uma pesquisa exploratória, documental, porque a gente se baseou em dados publicados nos sites das universidades. Claro que com isso a gente também se amparou a todos os pressupostos teóricos, né, metodológicos dos estudos de gênero e dos estudos feministas, até porque a gente trabalha com o conceito de violência de gênero, né? Bom, o campo empírico nosso foi primeiramente as universidades federais, as universidades estaduais do Sul e Sudeste e as universidades comunitárias da região Sul. O recorte que nós tivemos para essa pesquisa foi até o ano de 2022. E aí a gente teve vários procedimentos técnicos para coletar os dados, porque, primeiramente, a gente foi, sim, para os sites das instituições acadêmicas, com alguns descritores como Comitê de Gênero, né, Núcleo de Equidade de Gênero, comissões de enfrentamento às violências de gênero. No entanto, a gente considerou que poderíamos fazer uma busca também pelo site do Google. E aí a gente usou esses descritores todos
combinados com o nome de cada universidade. Levantado alguns dados, né, nas universidades, nós também, a partir do contato com os sites, a gente conseguiu os endereços eletrônicos de coordenadoras de alguns mecanismos, ou mesmo da gestão da universidade. Nós enviamos também um e-mail para as universidades para tentar validar esses dados ou encontrar outros. Além disso, também aplicamos um formulário elaborado no Google Forms, né, enviando para esses mesmos e-mails. Nós tivemos poucos retornos nesse sentido. E também vasculhamos as portarias de criação de alguns mecanismos para a gente constatar quais eram as ações desses mecanismos. A coleta toda ela foi feita por estudantes de iniciação científica com acompanhamento direto meu, né, para tentar validar esses dados, porque a gente tem que ter seriedade com os dados que a gente encontra. No entanto, qualquer pesquisador tem que prever quais são os limites, né, dos procedimentos utilizados. A gente sabe que nem sempre as universidades elas têm sites atualizados, muitas vezes elas têm mecanismos, mas não estão registrados nas universidades. Os sites de busca ou os próprios descritores que a gente usa a gente pode não encontrar, né, determinados mecanismos, e também nós temos que prever a forma de cálculo de relevância que são estabelecidos pelos sites de busca, né? A gente sabe que os algoritmos funcionam nesse sentido para dizer o que é mais relevante ou não, e a gente considera também os poucos retornos. É tão difícil a gente fazer pesquisa quando a gente não tem a colaboração, né? A gente viu nos e-mails, a gente teve pouco retorno. Então, os dados que a gente conseguiu mais foi vasculhando mesmo os sites das universidades, notícias que a gente ia encontrar. E eu diria, assim, que o recorte é importante, porque depois de 2022, que foi o nosso limite, nós tivemos a aprovação da Lei 14.540, né, do ano passado, que instituiu o Programa de Prevenção e Enfrentamento de Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência, né, no âmbito da administração pública, federal, municipal, estadual, e a partir dali eu já vi, né, que teve universidades que já criaram políticas para se adequar a essa lei. Então, quer dizer, se a gente fazer esse novo levantamento esse ano, a gente vai ter outros dados, né, mas o nosso limite é bom a gente dizer e deixar claro que foi 2022. E aí, no 2022, a gente passou o ano todo levantando dados. Em 2023, a gente começou a sistematizar esses dados e analisar, e agora nós estamos em fase de divulgação e publicação de artigos. Temos 2 artigos aí já enviados, um sobre as universidades estaduais e outro sobre as universidades federais. Você pode nos dar algumas informações sobre os resultados? Ah, sim. Nós primeiramente fizemos levantamento sobre a publicação, né, do tema. A gente percebeu que nós temos poucas publicações. A gente viu mais publicações fora do Brasil, na América Latina. Então, a gente já publicou esse artigo, né, que é um estudo de revisão de literatura. E também publicamos um porque teve uma bolsista técnica que achou interessante, já que nas universidades comunitárias não tinha muitos mecanismos, então vamos ver o que elas fazem de extensão. Mas o nosso objetivo é olhar para dentro da universidade. Eu acho que nós, como pesquisadores e pesquisadoras, sempre buscamos fenômenos fora da universidade e trabalhar e estudar fenômenos dentro, olhar como é que as universidades enfrentam ou previnem a gente está voltando para a própria universidade. Nós temos alguns resultados que já estão nesses artigos, e aí eu separo entre os dados das universidades federais, das universidades estaduais e das universidades comunitárias. Então, das 69 universidades federais, a gente encontrou somente 40 possuem algum mecanismo de gênero. E veja que quando eu falo de mecanismo, eu estou falando de comitê, de secretaria, de comissão, tá? Mas a gente aí mapeou todos, até aqueles que promoviam igualdade, né, de gênero, para além, não só pensando na questão do enfrentamento. Então, a gente levantou 51 mecanismos dessas 40 universidades, até porque algumas tinham mais do que um mecanismo, sabe? A gente contabilizou dessa forma. E dessas 69, apenas 23 universidades tinham ações específicas para o enfrentamento da violência. Isso equivale a 39%. É muito pouco.
E aí a gente foi olhar para as universidades federais, aonde esses mecanismos estão vinculados. 10 estavam vinculadas diretamente à reitoria. O que isso significa? Isso significa que há um compromisso maior da gestão universitária quando ele está vinculado diretamente à reitoria. E outros, acho que 19, as prós-reitorias em geral de ensino, sabe? Mas são poucos que foram vinculados. Quando a gente vê que tem um vínculo direto à reitoria, a gente diz, não, há um compromisso, sim, da gestão com essa política, né? E também a gente fez uma outra questão, a gente foi olhar os anos de criação, né? É muito impressionante que a gente percebeu que de 2016 a 2020 nós tivemos a criação de 21 mecanismos nas universidades federais. Aí de 2021 a 2022, 16. E o que isso significa? A gente estava olhando o seguinte, veja só, havia, a partir de 2016, as denúncias passaram a ser mais recorrentes, porque também houve um episódio da instalação da CPI dos trotes na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, que tornou pública essa questão, né, que ela veio apurar as violências, né, contra os direitos das mulheres nas universidades paulistas, e isso se tornou mais público. E nós também tivemos uma outra questão. Ficou pública uma grande pesquisa do Instituto Alvan, que entrevistou mais de 1.600 estudantes, 40% do gênero masculino e 60% feminino, e acabou publicando, né, que mais de 60% das estudantes disseram que haviam passado por algum tipo de violências, né? A gente sabe que são muitas: desqualificação, assédios, né, importunações e trotes, humilhações, são vários tipos dessas violências. E aí, então, a gente diz, bom, esses episódios tem a ver também com essa criação maior de mecanismo e também com a pressão das estudantes. Veja só, quando ocorrem as violências, há a criação de coletivos feministas que pressionam a universidade. Veja que quando nós levantamos os mecanismos, a gente desconsiderou os núcleos de pesquisa e os coletivos feministas, mas sim a criação de mecanismo, né, pela instituição. A gente sabe que também há uma pressão das estudantes e uma pressão acadêmica para essa questão. Uma outra questão que a gente foi olhar, então, desses 51 geral, né? Quais eram as ações desses mecanismos? A gente colocou algumas categorias, né? A gente foi quantificando, e sem dúvida a gente quantificou 32 ações que eram de políticas afirmativas para a igualdade. Eu acho que a questão da igualdade, ela é necessária para a gente também evitar processos de violência, né? A gente tem que promover a igualdade, uma estrutura mais igualitária, que nós temos estruturas, né, com relações de poder desiguais, né, que geram violência. E aí, em segundo lugar, a gente viu que havia esses mecanismos promoviam ações de prevenções, como palestra, material, cartilhas, né? Então, a gente anotou ali 14 incidências, embora alguns mecanismos tinham vários tipos de ações, né? A gente viu que alguns falavam de políticas afirmativas, mas também tinham ações de prevenção, né? E poucos, assim, que tinham como ações acompanhar e encaminhar as denúncias de gênero, né? E de abuso sexual. Muitos colocavam mais a questão da mulher ou a comunidade LGBT, né? E assim foram poucos. Então, desses que a gente encontrou, que eram 23 apenas, que tinham ações, né, de prevenção, de acolhimento, de enfrentamento às violências, a gente acabou categorizando as universidades em 3 eixos. Por exemplo, aqueles mecanismos que tinham a finalidade de acolher e fazer enfrentamento às violências de gênero. Não dizia se era contra as mulheres ou contra a comunidade LGBT. Então, nós categorizamos 14 universidades. Dentre essas, a UFSC, mas a UFSC dizia claramente, né, enfrentamento de violências contra as comunidades LGBTQIA+, e contra as mulheres. A UFSC era a única que detalhava quando tinha esses 2 elementos. E aí nós tivemos outras 6 que só falavam de violência contra as mulheres. E outras 3 que falavam do enfrentamento da violência contra a comunidade LGBTQIA+. Então, a gente também fez essa categorização. Olha, são muitos dados, né? Isso das federais. E se formos falar das estaduais? O que a gente encontrou? Eu não sei se é exato esse número, nós mapeamos 23 universidades estaduais do Sul e Sudeste. E dessas universidades, apenas 9 possuíam algum mecanismo, né, que nós nomeamos aqui comissões, escritórios, ouvidorias, comitês e entre outras ações. Veja só. Na região sul, então, nós encontramos 5 universidades que têm esses mecanismos, universidades estaduais, e na região sudeste nós encontramos 4. Então, um total de 9 universidades apenas, né? Dessas estaduais, a gente sabe que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina só tem uma, né? Então, em Santa Catarina, nós encontramos, sim, um mecanismo na UDESC.
Nós encontramos mecanismos na Universidade do Paraná em 4 estaduais, a gente tem acho que 7 ou 8 lá estaduais, e os outros mecanismos nós encontramos nas universidades de São Paulo, nas universidades do estado de São Paulo. Veja só, lá nas universidades estaduais do Paraná, alguns têm os mecanismos específicos, outros têm o Núcleo Maria da Penha, que é um projeto de extensão, mas como não tem um mecanismo específico nas universidades, então o Núcleo Maria da Penha também realiza ações de prevenção para dentro das universidades. E as universidades comunitárias? É uma outra categoria. Então a gente olhou para a região sul. Nós temos, assim, a gente mapeou 14 no Rio Grande do Sul, 14 em Santa Catarina e 4 no Paraná. A gente sabe que o Paraná tem mais universidades estaduais, comunitárias algumas e privadas muitas, né? Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. E nessas universidades comunitárias é impressionante, nós encontramos apenas 3 mecanismos, mas nenhum, assim, voltado para o enfrentamento das violências de gênero. Encontramos, sim, mais 8 ações específicas, tipo assim, aulas, né, questões pontuais. E esses 3 mecanismos eram específicos para a questão de ações afirmativas ou igualdade de gênero, mas, assim, em relação da prevenção mesmo e do acompanhamento e de responsabilização, é muito pouco. Então, a gente começa a perceber, e se a gente fosse fazer uma pesquisa com as universidades privadas, talvez muito pior a situação. Então, a gente vê que os números são muito pequenos, né, diante do número de universidades que estão comprometidas mesmo com esse processo de enfrentamento das violências de gênero. Eu encontrei um estudo realizado, que eu acho que depois eu percebi que a nossa pesquisa, ela é muito parecida, quer dizer, os dados são próximos de uma pesquisa que foi realizada pela Bianchi Beltrani em 2018, que era na área da administração, né, na Universidade do Rio Grande do Sul, e ela fez uma pesquisa sobre os assédios morais e sexuais nas universidades, e ela constatou que 50,3% das universidades não possuíam qualquer política de prevenção, né, das ocorrências de violências, e dessas 70% não possuíam medidas de combate. Então, dizia, veja ali, nossa, está em 39% que tem políticas de combate. Então, eu acho que esses dados, por mais que a gente tenha os limites da metodologia, eu acho que se aproximam e é uma amostra, né, do que a gente tem nas universidades. Eu vi das federais e estaduais, da amostra é mais ou menos nessa base de 30%. Você mencionou aí algumas ações, né, que esses mecanismos que vocês reconheceram, que já estão instituídos nas universidades, desenvolveram. E isso, na opinião de vocês, nas análises, né, tem sido suficientes para enfrentamento dessas violências? Primeiro, eu gostaria de falar de umas ações específicas. Vamos, por exemplo, a UEL. A UEL tem uma comissão de prevenção da violência sexual de gênero. E o que ela faz? Ao menos nos objetivos, o foco das ações é dar suporte para as estudantes de vítimas, né, da violência, faz encaminhamentos, né, às denúncias, presta apoio psicológico, promove ações concretas. A gente está vendo diferentes ações. E aí eu achei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, por exemplo, o canal de escuta de gênero e diversidade. Também é um canal que realiza ações de combate à questão de discriminação, a preconceito, presta atendimento também e recebe denúncias, né? E as universidades paulistas, né? Depois do ocorrido, o escritório da USP tem vários programas de enfrentamento, várias comissões dentro desse programa que eu chamo que é o grande mecanismo. E aí se desdobra em várias ações. Isso também a gente percebeu na Unicamp, as 3 universidades, a Unicamp, a Unesp, né? E a USP, elas têm políticas bem interessantes, assim. A Unicamp, dentro da Comissão de Gênero, ela tem o Serviço de Atenção à Violência Sexual, e aí ela faz acolhimento, né, das situações de violência, né, ela atua de modo articulado com outros órgãos, com outras redes, assim, achei bastante interessante. E a Unesp tem várias comissões, ela tem a Coordenadoria das Ações Afirmativas, Diversidades e Equidade. Dentro disso tem a Comissão de Enfrentamento da Violência, né? Tem o aplicativo Unesp Mulheres, a gente vê que tem várias ações específicas. A Federal de Santa Catarina também a gente encontrou, assim, várias ações interessantes, a gente diz assim, escrito no papel, na política. Uma coisa que eu achei interessante foi da Universidade Federal de Ouro Preto, que ela tem uma ouvidoria feminina. Eu acho que é uma iniciativa interessante, né, que era um projeto de extensão, depois foi incorporado no âmbito da universidade. Então, quando você me pergunta, isso é suficiente? A gente diz assim, é interessante que tenha, sim, políticas, né, que tenha mecanismo, mas, no entanto, é preciso que as estudantes tenham confiança nessas instituições. Ou também é importante que
que a universidade divulgue essas instituições, esses canais, porque muitas vezes estudantes sequer conhecem os canais que existem dentro das universidades. E também a gente vê que não é suficiente porque nem todas as universidades, né, têm algum mecanismo aí. É legal quando a gente vê algumas universidades construindo cartilhas, né, para dizer como é que funciona, como é que tem que fazer a denúncia. Então, eu digo, é importante que exista a política, mas é preciso divulgar, né, para que isso se torne conhecido e se torne efetivo. Mas eu encontrei numa notícia, assim, um depoimento, né, que eu acho que era em relação às universidades de São Paulo, de uma garota que dizia o seguinte: eu não posso circular tranquilamente na universidade. E aí sei que tem outras meninas que foram vítimas de assédio do mesmo rapaz e a universidade não dá suporte. Fico a imaginar quantas meninas já desistiram de suas vidas acadêmicas por conta de abusadores e a universidade nada faz. Então, a gente percebe que muitas coisas são acobertadas. A gente sabe isso das universidades privadas também, muitas vezes são acobertadas. Então, assim, a nossa pesquisa está mostrando que são poucos os números, mas também há necessidade de outras práticas junto para que isso se torne eficaz, né? Porque às vezes tem pessoas que você não confia. Quem são as pessoas que vão atender? Eu lembro disso quando eu estava agora no encontro da Amped, ano passado, e a gente fez uma mesa, um painel sobre as violências de gênero, junto com outras pesquisadoras, e a menina que era monitora, ela dizia, aqui nós temos um comitê para a gente denunciar assédio moral. No entanto, o professor que está na equipe é um dos assediadores. Como é que a gente vai denunciar? Então, é muito desafiante isso. Uma outra questão que eu vejo que é insuficiente, Morgane e Joana, é por conta do levantamento da CNN Notícias do ano passado, né, que foi publicada, que a plataforma Fala Brasil, né, em 10 anos, tinha 279 denúncias de alunos contra os professores, e desses casos, apenas 17, né, terminaram em demissão, 17, ou seja, 6%, e 39 tiveram uma punição branda, e mais de 100 denúncias foram arquivadas. Então, a gente diz, tem mecanismo? Pode ter, mas qual a efetividade? Então, é preciso que, não é suficiente ter ações bonitinhas na política, mas é preciso que elas se tornem efetivas para que a gente possa reduzir os processos de violência e também criar uma cultura igualitária, que é o principal. Então, o objetivo desse NCP é ajudar a criar um ambiente saudável para todo mundo, não é? E as mulheres têm se queixado bastante, mulheres e população LGBT, que ia mais, têm se queixado muito dessas violências, do assédio, da desqualificação. E você está nos trazendo um esforço de universidades e está nos dizendo que precisa mais. Eu vou te pedir agora uma espécie assim de uma síntese. Se você fosse propor uma campanha para uma reitoria, o que você tem que constar no programa? Uma pergunta interessante. Eu vejo que uma das questões a gente tem que pegar estratégias para mudar a cultura. Uma das questões que eu acho que é fundamental, e por isso que eu diria assim, que precisaria que o debate de gênero, né, seja fundamental dentro da universidade. Gênero como uma questão transversal deveria ser uma política curricular, para mim, né, nesse sentido, porque é preciso apostar numa educação humanizadora, pautada no respeito, com práticas equitativas, né, e investir em ações para mudar a cultura e as estruturas que são sexistas, homofóbicas, né, transfóbicas, e que reproduzem, né, a mesma dinâmica que está na sociedade. A gente sabe que a universidade é o reflexo, né, dos fenômenos que ocorrem dentro da universidade. Então, eu acho que uma das questões é essa. Sim, continuar investindo na construção de canais de denúncia, mas apurar, né, e responsabilizar, né, porque isso também é educativo, eu acho que isso é uma forma educativa, responsabilizar os autores, né, das agressões e das violências, sem dúvida, e dizer que nós precisamos também continuar resistindo à ofensiva antigênero, né? Com políticas de fato que a gente vê ali como está difícil uma disputa, né, no plano nacional de educação com essas questões que se referem a gênero. Acho que o debate de gênero é uma questão que promove, sim, a igualdade, porque a gente quer reduzir as violências, então a gente tem que promover estrutura que promove
a igualdade de gênero, né? Porque eu acho que é o antídoto para a prevenção das violências. Não é só fazer palestra, o tema, mas é investir nesse processo de educação para a igualdade. E ver que esse é um compromisso de toda a sociedade acadêmica, eu diria. Gestores, gestoras, professores, professoras, técnicos administrativos. Eu acho que precisa essa solidariedade, eu diria, esse compromisso de todos, né? Porque a universidade nós temos aí um espaço, né, de produção de conhecimento, que nem sempre é seguro para as mulheres, para que essas mulheres permaneçam, né, e construam suas carreiras acadêmicas. Então é preciso que a gente invista de fato, que seja um espaço, acho que exemplo, né, para a sociedade, né, em que as mulheres possam se sentir seguras e permanecer nesse espaço e continuar realizando o seu sonho na academia. Realmente é um projeto, é uma pesquisa extremamente relevante. Eu acredito que nós temos muito a aprender com essa pesquisa, e um dos objetivos do observatório é justamente esse mapeamento, que eu acho que vocês já avançaram muito. E aí eu fiquei com vontade de saber que outros produtos que vocês estão pensando para divulgação dessa pesquisa, só os artigos ou vocês vão ter outros materiais também em divulgação? Nós estamos pensando em fazer uma cartilha, que é um dos produtos que foi pensado, né? Uma cartilha não direcionada a uma universidade apenas, mas assim para as universidades em gerais, né? Mostrando que quando não há mecanismos dentro da universidade, qual o mecanismo que elas podem acionar para fazer as denúncias. Então está ficando bem interessante. A gente já elaborou, está no processo agora de diagramação, né? E também da arte dela. Eu acho que esse podcast também é uma forma de divulgação, né, dos resultados da pesquisa, né, e é importante que a gente vá, né, quem tem pesquisas nisso, a gente também criando esse grande banco, né, que vai visibilizando, porque são pesquisas recentes. Eu acho que o nosso levantamento de literatura tem mostrado, a gente encontrou poucos livros, tem um dossiê apenas, né, tem pouca produção nesse sentido. Então, acho que agradecer, né, professora Neiva Purlim, por essa entrevista, por estar aqui com a gente. A gente vai acompanhar, então, os resultados e vai também utilizar do site do Observatório também para a divulgação da pesquisa. Muito obrigada, professora. Muito bem, obrigada, viu? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, né, falando sobre essa pesquisa, né? Eu acho que é importante que mais pessoas tenham ousadia, porque nem sempre é fácil você pesquisar para dentro, né, das nossas próprias instituições. Esse podcast é uma produção do Observatório Sul-Sudeste do INCT Caleidoscópio, Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências, sediado na Universidade de Brasília. Projeto com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Roteiro, entrevista e locução, Joana Maria Pedro e Morgane Guzzo. Edição, Morgane Guzzo. Vinheta, Luiz Moreto e Carla Bessa.